Olá! Neste vídeo, vamos contar histórias inspiradoras de cães heróis que marcaram a história e salvaram vidas em momentos críticos. Conheça alguns desses incríveis companheiros de quatro patas que, com bravura e lealdade, ajudaram a salvar vidas e a fazer a diferença em grandes eventos. Balto. O herói do Alasca. Você já ouviu falar do Balto, o cão que salvou uma cidade inteira? Não é um super-herói de filme de ação, mas um herói real, que fez história em 1925 no frio congelante do Alasca. Prepare-se para conhecer a história desse cãozinho de trenó que se tornou uma lenda. Balto era um Siberian Husky, uma raça conhecida por sua resistência, força e coragem, e convenhamos, ele já tinha o DNA de herói. Ele não estava apenas vivendo suas aventuras comuns de cachorro no Alasca, correndo e puxando trenós por aí. Não, Balto estava prestes a protagonizar um dos maiores feitos de bravura já vistos. Em janeiro de 1925, uma epidemia de difteria começou a se espalhar por Nome, uma cidade isolada no Alasca. O problema? A única forma de salvar as crianças da cidade era enviando um soro que estava em Anchorage, a centenas de quilômetros de distância. O clima estava péssimo, uma nevasca violenta cobria tudo e o transporte por terra era impossível. Mas como o Alasca não tem tempo ruim para um bom husky, foi decidido que uma corrida de trenó seria a única opção para levar o soro até Nome. Aqui entra o nosso herói. Balto era parte de uma equipe de cães de trenó comandada por um treinador chamado Gunnar Kaasen. A jornada era extremamente perigosa, ventos congelantes, visibilidade zero e temperaturas abaixo de menos 40 graus Celsius. Não era para qualquer um, mas Balto estava mais do que preparado. Durante a travessia, o líder do time que estava à frente do trenó de Balto adoeceu, e a responsabilidade caiu sobre os ombros de Balto. Agora, imagina você, um cachorro com uma missão dessas em um cenário de apocalipse gelado. A tarefa era difícil, mas Balto estava determinado a salvar vidas. Ele guiou sua equipe por mais de 85 quilômetros através de um terreno traiçoeiro e extremamente perigoso sem desistir, mesmo quando o cansaço bateu e a tempestade parecia não ter fim. E o que é mais impressionante, ele fez tudo isso sozinho nos momentos mais críticos, quando os outros cães estavam exaustos e a visibilidade era quase nula. Finalmente, depois de horas e horas de esforço incansável, Balto chegou a Nome na manhã de 2 de fevereiro de 1925, com o soro. Graças a ele, muitas vidas foram salvas, incluindo as de várias crianças que estavam à beira da morte. Ele ficou famoso e foi celebrado como um herói. Balto não só salvou a cidade, mas também se tornou um símbolo da coragem e da lealdade dos cães. Depois de sua jornada heroica, ele foi imortalizado em uma estátua em Central Park, em Nova York, para que todos lembrassem a história do cão que desafiou a tempestade e salvou vidas. Agora, imagine o tipo de cão que seria capaz de realizar um feito desses, um Siberian Husky. Com sua pelagem espessa e espírito indomável, Balto era o companheiro perfeito para enfrentar as condições extremas do Alasca. E ele provou de uma vez por todas que não importa o tamanho do desafio, todo cachorro tem um herói dentro de si. Ashiko, o cão leal do Japão. Sabe aquele cachorro que é a definição de lealdade? Pois é, você precisa conhecer a história de Ashiko, um Akita, uma raça conhecida por sua força e coragem, mas também por uma lealdade imbatível. E Ashiko, meu amigo, levou essa lealdade a um nível completamente novo. A história de Ashiko começa nos anos 1920, em Tóquio, Japão. Ashiko era um filhote adorável que foi adotado por um professor universitário chamado Idezaburo Ueno. A conexão entre eles foi imediata e todos os dias, Ashiko seguia seu dono até a estação de trem de Shibuya e, com toda a empolgação do mundo, ficava esperando ele voltar do trabalho no final da tarde. Nada mais comum do que um cãozinho esperando o retorno de seu dono, certo? Mas Ashiko estava prestes a mostrar ao mundo o verdadeiro significado de lealdade incondicional. Em 1925, tragicamente, o professor Ueno faleceu de um aneurisma enquanto ainda estava no trabalho. Mas como Ashiko não sabia disso, ele continuou indo todos os dias à estação de Shibuya, exatamente no horário em que costumava esperar o professor voltar. Todos os dias, sem falhar, Ashiko estava lá com o olhar atento, esperando ansiosamente pela chegada de seu dono. E não foi só por alguns dias ou semanas, não. Ashiko continuou fazendo isso durante 9 anos. Durante todo esse tempo, ele foi visto todos os dias esperando na estação, com uma paciência e determinação de cortar o coração de qualquer um que visse a cena. O comportamento de Ashiko comoveu tanto os japoneses que ele se tornou uma sensação nacional. E adivinha só, ele virou um verdadeiro símbolo de lealdade, carinho e amor incondicional.
As pessoas que passavam pela estação começaram a se afeiçoar a Chico e mesmo após sua morte em 1935, continuaram a ir até lá para prestar homenagem ao cão fiel. E para garantir que sua história nunca fosse esquecida, em 1934, um ano antes de Chico morrer, foi erguida uma estátua em sua homenagem na estação de Shibuya, que até hoje é um ponto de encontro famoso no Japão. Ela simboliza não apenas a fidelidade do cão, mas também a ligação profunda entre ele e o ser humano. Chico era um Akita, uma raça tradicionalmente japonesa, conhecida por sua coragem e, claro, por sua lealdade. Os Akitas são cães grandes, fortes e independentes, mas o que realmente se destaca neles é o laço profundo que formam com seus donos. E Chico é, sem dúvida, o exemplo mais perfeito dessa característica. Ele se tornou uma lenda no Japão, e em várias partes do mundo, sua história foi compartilhada em livros, filmes e até uma adaptação hollywoodiana com Richard Gere, chamada Chico, A Dog's Story. E embora os tempos tenham mudado, a imagem de Chico esperando na estação ainda representa algo muito maior, um amor e uma lealdade que transcendem a vida e a morte. E aí, você já conhece algum cão mais leal que esse? Chico não só ensinou ao Japão, mas ao mundo inteiro, que a lealdade de um cachorro não tem limites. Ele era o exemplo vivo de que o amor de um cão nunca morre, só cresce. Laika, a primeira cachorra no espaço. Se você acha que os cães só são bons em correr atrás de bolas ou fazer truques, então é porque ainda não ouviu falar de Laika, a cadela que foi literalmente para as estrelas. Laika foi uma vira-lata, sim, um herói de raça mista, que se tornou um ícone da ciência e da coragem. Em 1957, a União Soviética estava em plena corrida espacial, e eles queriam testar os efeitos do espaço no corpo de um ser vivo antes de enviar humanos. Então foi aí que Laika entrou na história. Ela foi escolhida para embarcar na missão Sputnik 2, a primeira missão tripulada no espaço, e se tornou a primeira criatura a orbitar a Terra. Agora calma, não era exatamente como a viagem de qualquer cachorro com seu dono para o parque. Laika foi treinada para ficar dentro de uma cápsula espacial de 2 metros, que estava equipada com monitores de saúde, e ela teria que viajar sozinha, sem nenhum outro ser vivo ao seu lado. A viagem de Laika foi um grande sacrifício, pois ela não retornou da missão. No entanto, seu feito abriu portas para futuras missões espaciais, pavimentando o caminho para a exploração espacial humana. Laika foi escolhida por várias razões. Ela era pequena, de temperamento calmo e, mais importante, havia sido resgatada das ruas de Moscou, onde tinha uma habilidade impressionante de se adaptar a diferentes ambientes e sobreviver. Tudo o que ela queria era comida, abrigo e carinho, mas quem diria que ela teria um destino tão cósmico, né? A missão começou no dia 3 de novembro de 1957, quando o Sputnik 2 foi lançado ao espaço. Laika se comportou muito bem durante os primeiros minutos da viagem. Ela foi alimentada com uma ração especial para resistir ao estresse da decolagem e à gravidade zero. Mas infelizmente a cápsula não estava equipada com sistemas de resfriamento adequados, e Laika sofreu com o calor extremo dentro da cápsula. Ela morreu poucas horas após o lançamento devido a um golpe fatal de calor e estresse. Mesmo que o final da missão tenha sido triste, Laika se tornou uma verdadeira heroína. Sua bravura e sacrifício ajudaram a garantir que a humanidade pudesse entender melhor como os corpos de seres vivos reagiriam no espaço e abriram caminho para os astronautas que seguiram depois dela. Laika nunca viu a Terra de novo, mas sua história inspirou filmes, livros e homenagens. Ela foi uma verdadeira pioneira, e sua memória vive até hoje como um símbolo de coragem. Embora ela tenha sido uma cachorrinha de rua, sua jornada no espaço foi nada menos que grandiosa. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e imaginar estrelas distantes, lembre-se de que uma pequena cadela de raça indefinida foi a primeira a fazer história em um lugar onde nenhum cachorro jamais havia ido antes. E quem diria que a valentia de uma vira-lata acabaria sendo lembrada em todo o mundo? Esse é um exemplo claro de como os cães são mais do que apenas animais de estimação. Às vezes, eles são verdadeiros heróis cósmicos. Sally Jarrett, a cadelinha da Guerra Civil. Prepare-se para conhecer uma verdadeira heroína da Guerra Civil Americana que não usava uniforme, mas ainda assim defendia com unhas e dentes seus amigos humanos. Sally Jarrett foi uma cachorrinha que conquistou um lugar de destaque na história, e o melhor de tudo, sua lealdade e coragem a tornaram uma das mascotes mais amadas do 11º Regimento da Pensilvânia. Sally não era uma cadela comum. Ela foi adotada pelos soldados em 1861, logo no início da guerra, e rapidamente se tornou parte essencial do regimento.
De raça indefinida, Sally possuía o coração de um verdadeiro guerreiro. Ela marchava com os soldados, ia para o campo de batalha, e até mesmo fazia guarda nos acampamentos. Ao contrário de muitos animais de guerra, que eram usados apenas para carregar suprimentos ou para tarefas simples, Sally defendia seus companheiros com coragem, até enfrentando os inimigos em várias ocasiões. Mas Sally não era apenas uma guardiã feroz, ela também era uma companheira leal. Os soldados a adoravam, e ela sempre estava ao lado deles, seja nos momentos de alegria ou nas horas mais sombrias da guerra. A presença de Sally se tornou uma fonte de conforto para os soldados, que enfrentavam dias de luta e tristeza. Ela era um lembrete constante de que mesmo em tempos de guerra, a lealdade e o amor incondicional ainda existiam. Infelizmente, como muitos heróis da guerra, Sally também conheceu a dor do campo de batalha. Em 1863, durante a Batalha de Gettysburg, a pequena cadela foi morta, atingida por um tiro enquanto se posicionava ao lado de seus companheiros. Sua morte foi um golpe devastador para os soldados, que a consideravam parte da família. Como uma verdadeira heroína, Sally foi enterrada com honras militares. Seus companheiros de regimento, em reconhecimento à sua bravura e lealdade, prepararam uma cerimônia para dar a ela a última homenagem. A cadelinha da guerra foi enterrada com a mesma honra que um soldado teria recebido, simbolizando a importância de sua contribuição. Sally Jarrett não foi apenas uma mascote da guerra, ela foi uma verdadeira heroína. Sua história é um lembrete de que a lealdade, a coragem e o amor incondicional podem vir de onde menos esperamos. A cadelinha guerreira não apenas sobreviveu à dureza da guerra, mas se tornou um símbolo de coragem e dedicação. E assim, a memória de Sally Jarrett perdura até hoje. Ela é lembrada não apenas pelos soldados que a chamavam de amiga e guerreira, mas também como uma das figuras mais icônicas dos animais de guerra na história dos Estados Unidos. Ela pode não ter sido humana, mas sua bravura é digna de ser celebrada ao lado dos maiores heróis da história. Caban, a cachorra salvadora das Filipinas. Prepare-se para conhecer uma história de amor incondicional e coragem pura vinda das Filipinas. Essa é a incrível jornada de Caban, uma cachorrinha de raça mista que se tornou um ícone de heroísmo nacional após realizar um ato de valentia que fez todo o país se apaixonar por ela. Em 2011, em uma cidade tranquila nas Filipinas, Caban vivia uma vida simples, mas cheia de amor ao lado de seus donos. Ela era conhecida na comunidade como uma cadela muito amigável e fiel. Mas um dia, sua vida simples virou uma história de heroísmo que a faria ser eternamente lembrada. Tudo aconteceu quando duas meninas que eram parentes de seus donos, estavam brincando perto da estrada. De repente, uma motocicleta surgiu a toda velocidade em direção às crianças, sem dar tempo para que elas se movessem. Caban, sem hesitar, pulou na frente da motocicleta, tentando salvar as meninas de um impacto fatal. O ato de coragem foi impressionante, mas infelizmente Caban foi atingida em cheio. O impacto foi tão forte que Caban perdeu parte do seu focinho, e ela ficou gravemente ferida, com ferimentos sérios nas patas e no rosto. Ela foi resgatada rapidamente e levada ao hospital veterinário, onde foi tratada por equipes médicas que ficaram maravilhadas com o fato de que, apesar de seus ferimentos, ela sobreviveu ao acidente. A história de Caban rapidamente se espalhou pelas Filipinas e, em pouco tempo, ela se tornou uma verdadeira heroína nacional. As pessoas ficaram comovidas não só pelo ato heróico, mas pela resistência e o espírito de luta que Caban demonstrou durante todo o processo de recuperação. Mas a história não acaba aí. Caban, com o apoio de veterinários e de pessoas que a amavam, passou por várias cirurgias e tratamentos. Ela se recuperou de seus ferimentos e, ainda que tivesse ficado sem o focinho, continuou a ser a mascote de todos e, claro, um símbolo de proteção e coragem. O que Caban fez não foi apenas um ato de coragem, mas uma demonstração clara de amor protetor. Ela não pensou duas vezes antes de arriscar sua própria vida para salvar as crianças, mostrando que os cães, mesmo os mais humildes, têm um amor que vai além das palavras. Hoje, Caban é lembrada como um símbolo de heroísmo nas Filipinas e em todo o mundo. Sua história tocou os corações de milhões de pessoas que se inspiraram no seu amor incondicional e coragem. Caban é um exemplo de que, mesmo sem superpoderes, podemos fazer coisas extraordinárias por aqueles que amamos. E assim, a cachorrinha que um dia pulou na frente de uma motocicleta para salvar duas vidas, se tornou uma verdadeira lenda viva de heroísmo, coragem e amor. Caban, a cachorrinha salvadora das Filipinas, será eternamente lembrada como uma heroína que colocou o bem-estar dos outros antes do seu próprio. Que legado de amor e coragem, não é mesmo? Gostou da história de Caban?
Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias de cães heróis. Eles são verdadeiros exemplos de coragem e amor incondicional.